Só lembrando que vai no link que está aqui na minha descrição ou no comentário que está fixado. Vai estar aqui o site com todos os meus links. Meu Discord, meu Instagram, meu grupo no WhatsApp, meu canal de transmissão no WhatsApp, meu canal no Telegram e meu Twitter. Vai lá, já entra no meu Discord, já vai lá, segue meu canal no Instagram, entra no meu grupo do WhatsApp, entra no meu canal de transmissão do WhatsApp, vai lá pro meu grupo do Telegram ou até mesmo no meu Twitter, para que você sempre receba uma notificação quando eu postar um novo vídeo, quando eu trazer aqui algumas atualizações, para que você não perca nada do que a gente tá tratando aqui no canal do YouTube. Beleza, galerinha? Tamo junto e fiquem com o vídeo. Fala, Hunter, tudo beleza com vocês? Vamos iniciar aqui a aula de hoje. Vamos tratar sobre a carta 02 do Michael, alguns complementos, como vocês bem podem ver na minha tela. Tem algumas informações aparecendo a mais, onde nós estamos com uma fibo de expansão e também temos aí uma região demarcada, uma zona, certo? O que é que a gente aprendeu com o Michael nessa carta 02? Que é um perfil em um modelo mais swing trader, onde você não busca estar operando na segunda-feira. Segunda-feira fica a par de um caráter manipulativo, onde você vai estar buscando estar se posicionando a partir da quarta-feira e então, se houver oportunidade, trabalhando em um extremo oposto do candle lá na sexta-feira, se o mercado chegar em um nível de HTF, coisa não muito distante do que eu já venho ensinando para vocês desde o início do Masterclass, certo? Coisa que não vai muito distante do que eu já venho ensinando para vocês já desde o Masterclass. Quando a gente presta atenção nessa aula número 2 da carta número 2 do Michael, a gente observa que ele introdutoriamente não mostra isso, mas eu já estou mostrando para vocês que é para criar e causar uma curiosidade na mente de vocês. Mas basicamente ele começa falando sobre isso daqui, ó. Vamos para o quadro branco, onde temos um candle desenhado, onde temos o pavio desse candle, onde nós temos aqui basicamente operando em níveis de buy, side liquidity, em níveis de sopa de tartaruga, sopa tartaruga, buy side liquidity barra sopa de tartaruga, níveis de PD always premium, níveis de OTE ou de Fair Value Gap premium ou OB premium também, em caso disso daqui, ó. Então vamos fixar essa imagem aqui na nossa mente para que ela fique bem nítida, tá? Bem nítida. O que é essa imagem aqui, pessoal? Eu já ensinei para vocês que essa imagem é a imagem de um candle, certo? Onde nós temos as seguintes informações: open, lower, bem aqui, open lower, high, close. Essas são as informações pertinentes a um candle altista. A gente olha, a gente tem o close aqui. Deixa eu colocar no interior, deixa eu diminuir esse tamanho. A gente tem o open aqui.
a gente tem o close aqui, open, lower, e aqui a gente tem a máxima, higher. Até esqueci como é que se escreve o higher e nunca mais ter escrevido. Sem problemas. O importante é que vocês entendam. Então aqui tá a formação de um candle altista. Então basicamente é isso que a gente está querendo trabalhar no modelo 02 ou na carta 02. Nesse patamar aqui de BSL, que é sopa de tartaruga, ou PDLA Premium, ou Favela Gap Premium, ou OB Premium, o que é que o Michael está dizendo? Em caso do mercado chegando a esse patamar aqui em uma semana altista, nós vamos procurar estarmos tentando trabalhar um nível de reversão. Ainda que não é 100% de certeza, se você chegar em um patamar de quinta e sexta-feira, você querer operar vendido em uma semana bullish, não é sobre isso que eu estou falando. É com as devidas confirmações, quando isso aqui surgir, então a gente trabalhar dentro desse mercado, então, procurando uma oportunidade de retração. É isso que o Michael está falando. Então, ele faz a delimitação 2 dias da semana, né? Abertura de domingo, aí aqui meia-noite da segunda, aqui segunda, aqui terça, aqui quarta, aqui quinta, deixa eu diminuir um pouquinho aqui, segunda, terça, quarta, quinta e aqui sexta. Olha lá. Basicamente isso daqui, ó. O que é que o Michael está dizendo? Ó. O mercado na segunda-feira, eu quero ver ele fazendo uma movimentação que me dê alguma informação sobre um movimento brusco de manipulação. Quer seja para cima, para então cair, ou quer seja para baixo, para então subir. Primeira coisa, primeiro perfil da segunda-feira é basicamente isso. É a segunda-feira estando em um nível bem acumulativo, certo? É a segunda-feira estando em um nível bem acumulativo. Então a segunda-feira fazendo essa manipulação ou esse movimento brusco, não precisa nitidamente ser a captura de uma mínima aqui do domingo ou de uma máxima aqui do domingo. Pode ser uma captura ou manipulação dentro desse range aqui, tá? Que pode estar acontecendo. E então começa-se uma entrega. Quando chega no nível da terça-feira aqui, a gente começa a procurar trabalhar dentro desses patamares a favor. Vamos supor que aqui a terça-feira a gente tenha o preço de abertura, o mercado cai um pouco e então a gente tem uma entrada para terça-feira, podendo levar até meados ali de quinta, sexta-feira. É isso que o Michael está frisando e falando. Então, quando o mercado faz isso e chega basicamente por volta aqui da sexta barra quinta-feira e nos mostra uma mudança no patamar de entrega então nós podemos estar acreditando em uma possível operação de reversão dentro desse patamar aqui. É isso que o Michael está nos mostrando, certo?
Aí ele vem nos dando algumas informações, como por exemplo, ele delimita uma faixa bem aqui, ele delimita outra faixa bem aqui, ele delimita outra faixa bem aqui, ele delimita outra faixa bem aqui. Prestem atenção no que eu estou falando, tá? Ele delimita outra faixa bem aqui. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Então ele delimita essas faixas aqui e aqui vai vir a faixa da próximo domingo. Essas faixas que estão sendo delimitadas aqui basicamente são as Killzones da Ásia. Como corriqueiramente todo mundo sabe que é de 8 até meia-noite. A Killzone da Ásia. Em chegando a Killzone da Ásia, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter essa Killzone como um range significativo. Não é de hoje que percebemos e notamos que essa Killzone ela tem uma influência bem interessante no que diz respeito ao comportamental de todo um período. E ela tem tanto a sua high quanto a sua low, níveis bem sensíveis para o decorrer do dia do mercado. Então o Michael está dando essa informação. Vamos colocar aqui algumas informações dentro do nosso gráfico. Então ele muda sua tela e então aparece agora as Killzones da Ásia demarcadas e então uma fibo de expansão. Suponhamos que a Killzone da Ásia foi isso aqui. Certo? A Killzone da Ásia foi isso aqui. Então nós conseguimos enxergar alguns níveis de expansão que o Michael delimita dentro desse patamar aqui. Por que esses níveis de expansão são demarcados? Porque são níveis que corriqueiramente o mercado tende a estar se baseando nessa faixa asiática. Se vocês se lembram ou se vocês se recordam, o Michael fala disso lá no curso dos criadores de mercado, onde ele dá uma aula sobre implementando a faixa asiática. Se vocês quiserem recordar, é só ir lá no meu YouTube, procurar a playlist Criadores de Mercado, curso dos criadores de mercado. Vocês vão ver lá, basicamente, isso surgindo lá. Onde o Michael traz uma aula sobre implementando a faixa asiática. Então, por que ele traz essa informação dentro dessa carta 02? É algo bem interessante. São níveis de Standard Deviation, são níveis basicamente expansivos e corretivos, que servem basicamente como alvos para o mercado, para você se basear basicamente na direção que ele está projetando à frente. Mas o Standard Deviation não é nada milagroso, mas sim algo que deve ser usado basicamente correlacionado a níveis de liquidez. Ou seja, vamos supor que aqui, nesse nível aqui, em níveis mais altos, a gente tenha isso daqui. 7, vamos colocar aqui um 8, depois um 9, tá bom, um 9 e tal. Então, isso aqui são níveis, basicamente o que, pessoal? São níveis expansivos. Esses níveis expansivos quer dizer que se o mercado no domingo trabalhou dentro dessa região de Killzone da Ásia, capturou a mínima, tende a expandir o restante da semana para buscar algum nível desse milagroso, não é sobre isso que o Michael está falando, certo? É basicamente a confluência desses níveis aqui de Standard Deviation, basicamente atrelado a níveis de liquidez ou de alvos maiores que nós temos aqui acima. Então ele vai lá, por exemplo, e pode chamar atenção para esse nível de Standard Deviation aqui, ó. SDTV, Standard Deviation. Então ele pode chamar atenção para esse nível aqui, certo?
para chamar a atenção dos alunos dele. Ó, olhem para esse nível de Standard Deviation. Ele está confluenciando basicamente aqui com esse nível de liquidez, tal. A gente pode estar vendo o mercado chegar até basicamente esse nível aqui. É isso que ele está falando, tá? Ele não está afirmando que isso aqui é milagroso, que isso aqui é uma panaceia, que vai resolver todos os seus problemas e que pronto e acabou. Não, ele não está prometendo isso. Ele está falando basicamente o que eu acabei de recitar para vocês. Isso aqui são alvos que a gente vai usar atrelado. E correlacionado à faixa asiática aqui, nós somos sabedores de que quando nós estendemos ela durante o dia, essa high, esse 50% e essa low aqui são níveis influentes. São níveis muito influentes, como vocês bem verão, a partir do momento que eu compartilhar meu gráfico com vocês. Essa é a primeira informação, basicamente, sobre essa carta 02 introdutória. Mas então, o que é que eu estou querendo trazer de mais informações ainda? Quando a gente tem o mercado trabalhando aqui por volta da sexta-feira em um perfil de reversão que concomitantemente pode estar atrelando para a próxima semana movimentos mais baixos, aí é onde nós vamos começar a prestar atenção, não na abertura da meia-noite, como o Michael ensina na primeira aula. Quando nós estamos em um perfil de reversão de mercado, em nível semanal, nós não prestamos atenção ali na abertura da meia-noite. Vocês podem muito bem ter ouvido aí sobre uma teoria, que eu vou trazer ela no YouTube daqui a alguns meses ou alguns dias, assim que eu terminar basicamente a teoria do Romeu, que é a CRT, sobre a Quartley teoria abordada nas visões do Dale. E vocês já vão pegar aqui uma visão muito interessante, que é uma solução basicamente, claro, quando vocês ouvirem algum operador do Quartley do Dale falando sobre True Open ou as verdadeiras aberturas, onde eles dizem que a verdadeira abertura corriqueiramente acontece ali no segundo Quartley do primeiro Quartley do dia, que é o que? O primeiro Quartley do dia é de meia-noite até as 6, o segundo Quartley do primeiro Quartley é de 1h30 até as 3 ali, salvo engano. Então eles falam que a verdadeira abertura fica sempre nesse segundo Quartley do primeiro Quartley do dia. Mas isso, se a gente coloca de contrapartida, espelhando-se no que o Michael ele já ensina, se vocês prestarem atenção, o Dale ele veio surgir, eu acho que ano passado, certo? Ano passado. E esse vídeo do Michael ele está datado de 2019. Esse vídeo do Michael aqui, ele está datado de 2019. Então, o Michael, ele fala, ó, então nesse modelo 02, quando a gente está em um perfil altista, que por acaso lá em meados de quinta ou sexta-feira, nos apresenta algum comportamental de reversão, a gente não vai prestar atenção na abertura da meia-noite. Para essa semana que possivelmente vai acontecer uma reversão de mercado, nós vamos prestar atenção na abertura das 2 horas da manhã. E o Michael começa a explicar o porquê vamos prestar atenção na abertura das 2 horas da manhã. Porque basicamente é a abertura de Londres. E nessa abertura de Londres, quando está em um perfil ali de reversão, o mercado tende a, lembrando, nós estamos em um mercado probabilístico, nada é 100%. Quando nós estamos em um mercado de reversão, quer seja para alta ou quer seja para baixa, o mercado tende a partir das 2 horas, fazer o movimento de Judas Swing. O movimento de Judas Swing, geralmente, em um mercado de reversão, tende a estar acontecendo a partir das 2 horas. Então o Michael dá toda essa introdução. Quando ele chega nesse patamar aqui, que ele começa a falar sobre a reversão, suponhamos que aqui o mercado vem baixista e então aqui seja mais ou menos uma quinta, sexta-feira aqui, ó. Onde vai lá o mercado faz essa quebra.
tá? Essa semana, o mercado tende a movimentar-se melhor a partir das 2 horas da manhã, fazendo então o Judas Swing nesse horário. David, então é correto afirmar que, se nós prestarmos atenção e levarmos em consideração essa informação das 2 horas da manhã para todo sempre, amém, seria válido como o Dale fala sobre as true openings, as verdadeiras aberturas? Sim, seria válido. Do mesmo ponto também que o Michael já fala desde muito tempo, de que o mercado ele é fractal. E se você pegar qualquer tempo gráfico e colocar essas informações, o mercado vai funcionar e vai se mover de acordo com isso. Porém, quando você usa essa informação no contexto correto, fica muito mais interessante. Por quê? Porque mais ou menos ali, na segunda semana, quando o mercado continua a mostrar um movimento altista, vamos supor que aqui o mercado vem de queda, faz essa reversão. Então a gente começa a observar o quê? A gente começa a observar a abertura de Londres, 2 da manhã. Quando vem a próxima semana aqui, o mercado continua a subir, nós voltamos a olhar o quê? A abertura da meia-noite. Não mais a abertura de Londres. É isso que o Michael está falando. Aí o mercado sobe. Aí nessa determinada semana ele mostra mais ou menos um comportamental de reversão para queda, para fazer uma possível correção. Nessa primeira semana, nós começamos a olhar para que horário de abertura? Para o horário de abertura de 2 horas da manhã. Aí vamos supor que a segunda semana tenda a continuar caindo. Nós voltamos a olhar para a abertura da meia-noite. Por quê? O mercado mostra-se probabilisticamente, conforme ele registra dados do IPDA, que nessas situações o IPDA tende a fazer isso de uma melhor forma. Tá? Ele é bem consciente e bem pé no chão quanto a isso. E ele também começa a mostrar algumas coisas que eu já mostrei para vocês, só que eu vou recapitular aqui para vocês, certo? Deixa eu apagar isso daqui. Nessa carta 02. Vamos colocar aqui um time maior. Por exemplo, um dia. Deixa eu passar para cá. Deixa eu botar em outro gráfico aqui. EURUSD. Forex.com. Beleza. Ó. Vamos pegar essa informação aqui. Ó. O que é que geralmente a gente tende a levar em consideração como sendo PDAWAys? Primeira questão. Fair Value Gap. Segunda questão. Bloco de ordem. Terceira questão. Piscina de liquidez. Que é o que costumeiramente a gente realmente vê, e é os 3 tipos de modelos que a gente tem, que o Michael passa durante todo o seu documentário e durante todas as suas informações sobre dinheiro inteligente. Fair Value Gap, bloco de ordem e captura de liquidez. Se vocês forem prestar atenção, os PDAWAys do Michael se variam entre Fair Value Gap, captura de liquidez e bloco de ordem. É isso. Só que existe PDAWAys internos desses tipos aqui. Como, por exemplo, eu já falei um pouco para vocês, mas aqui o Michael começa a abordar mais detalhadamente esse nívelzinho aqui. Ó. Vocês olham para esse nível aqui, vocês não imaginam que aqui nós temos uma área muito interessante, que é o quê? É uma área equilibrada. É uma área equilibrada. Onde temos esses pavis aqui, ó, ela não é simplesmente uma área equilibrada. Ela é uma área sensível do mercado que nos passa informações.
Por que, David? Ela é uma área sensível do mercado que nos passa informações. Deixa eu mostrar esse exemplo para vocês a iniciar daqui. Olha como o mercado sobe, quebra esse nível de swing high aqui. Onde é que eu tenho essa mesma formação acontecendo? Eu tenho essa mesma formação acontecendo aqui, ó. Pavio com pavio. Quando o mercado, certo? Quando o mercado vai mudar de patamar de entrega, costumeiramente é dito que aqui, ó, ou até mesmo dito que aqui. Só que quando o mercado perde a mínima dessa área equilibrada aqui, ó, eu tenho uma mudança na estrutura de mercado. Isso aqui é uma questão mais avançada, mas eu tenho uma mudança na estrutura de mercado. Então reparem que o ICT não é algo engessado. Ah, o mercado mudou porque ele quebrou esse nível de swing low. Sim, ele mudou porque ele quebrou esse nível de swing low. Mas eu tenho outros insights que estão plotados dentro do gráfico que também me informam que houve uma mudança no patamar de entrega. Essa região equilibrada, quando se perde a mínima dessa forma aqui, é um insight de que o mercado probabilisticamente tende a estar trabalhando em patamares mais baixos. E esse range aqui fica sendo um range sensível. Se vocês prestarem atenção, o que é que as próximas velas, ou o que é que os próximos dias, já que isso aqui é um candle diário, fizeram? Trabalhou intrinsecamente dentro do quê? Dentro desse range aqui, ó, pavio com pavio. E muitas vezes vocês deixam passar isso desapercebidos. Vocês não entendem. Como por exemplo, olha um 1 minuto, Alt G. Vamos pegar ontem, 2 horas da manhã. 2 horas da manhã. Vamos até as 5 horas da manhã aqui. Eu ainda acho que eu escolhi um time bem menorzinho. Vamos parar de falar nesse time aqui para vocês. Vamos falar no time de 5 minutos. Eu acho melhor. Esse time de 5 minutos aqui, ó. Olha lá. Que coisa interessante. Olha isso aqui, tá? Olha essa queda aqui, esse momento de queda. Vamos marcar essas regiões aqui. Olha só nessa primeira região equilibrada aqui, ó. Olha o que é que eu tenho lá à frente. Vamos pegar uma próxima região equilibrada aqui. Olha o que é que eu tenho aqui de informação, ó. Mais à frente aqui. Tá? Olha isso aqui. Região equilibrada. Pavio, pavio. Vamos pegar essa próxima região equilibrada aqui, ó. Pavio, pavio aqui. Essa próxima aqui. Olha como o mercado volta bem aonde? Bem nessa região de pavios aqui, ó. Perfeito. O corpo fez o estrago. O pavio fez o estrago. Mas olha o corpo contando a história. Olha o corpo contando a história. Deixa eu reacender esse outro ponto aqui. No EURUSD. Então, olhem como, quando o mercado perde essa região equilibrada aqui também, ó, pavio com pavio, ele não perdeu o nível de swing high ainda. Muitas pessoas considerariam o quê? Opa, o mercado mudou nesse nível de swing high aqui. Só que aqui eu tenho um nível equilibrado. Quando o mercado trabalha aqui, não é unicamente só porque ele trabalhou com o corpo aqui acima. Quando ele vem com esse paviozinho aqui, ó, tecnicamente eu tenho uma mudança na estrutura de mercado. Então o mercado começa a entregar níveis mais altos. E se vocês prestarem atenção, isso aqui serve como o quê? Como um nível equilibrado de inversão. Opa, nível equilibrado de inversão serve como PD away? Serve. Serve como PD away. Um nível equilibrado também é PD away.
Poxa, eu olhava para esses pavis aqui e eu sempre descartava. Eu não sabia que isso aqui era um PDAway. Isso aqui é um PDAway. Quando você vê pavio com pavio assim, ó, isso aqui é um PDAway. Mais à frente o Michael vai começar a citar o nome desse PDAway. E vocês vão ver. Eu não vou falar ele aqui agora. Mas isso é um PDAway. Aí o operador cegamente, pô, tem um nível de Fair Value Gap aqui. Tem um nível de Fair Value Gap aqui. Aí ele vai lá, pô, vou comprar no 50%, colocar o stop no fechamento do gap. E ele não vê que aqui eu tenho um nível de interesse. Eu tenho um PDAway aqui. Olha os pavis. O mercado vai lá e faz o quê? Vai embora. Olha outro nível aqui. Ah, David, então eu posso estar pegando o mercado em continuidade dessa maneira? Pode. Só aqui nessa Killzone, tá? Só aqui nessa Killzone. Não vamos levar em consideração nada que aconteceu antes. Só esse tipo de questão, sim, é um tipo de bloco. Só nessa questão aqui, o que nós temos? Eu tenho uma informação, nível equilibrado, o mercado começa a trabalhar acima, probabilisticamente e historicamente, toda vez que o mercado geralmente faz isso, o mercado tende a entregar em um movimento oposto. Perfeito? Anota isso. Depois, quando ele começa a alinhar para um time maior, eu não preciso ficar esperando racionalmente o mercado voltar em um patamar de OTE, ou um patamar barato. Do mesmo jeito que eu já falei para vocês, ó, opera a favor da última quebra, opera a favor desse último swing aqui quebrado, vai buscando patamares de entradas mais altos. A partir desse momento aqui, ó, desse nível equilibrado, tá? O que é que eu gosto de informar? Vocês já sabem, basicamente, eu já falei para vocês que isso aqui é basicamente um tipo de bloco. Eu gosto de usar essa informação, esse tipo de bloco aqui, esses pavis com pavis, como muito uma antecipação de uma mudança aqui. Uma antecipação dessa mudança. Porque muitas vezes nos meus vídeos de operação, não sei se vocês assistem eles, mas eu creio que sim, vocês me veem cantando, ó, se o mercado fizer isso, eu vou fazer isso, se o mercado fizer isso, eu vou fazer isso, se o mercado fizer isso, eu vou fazer isso. Muitas das vezes o que está na minha mente, um nível equilibrado, o mercado está perdendo esse nível equilibrado aqui. Tudo bem, eu já sei o que é que probabilisticamente o mercado tende a fazer. O mercado tende a começar a buscar patamares mais altos agora, porque isso aqui é um nível muito sensível. Muito, repito, muito sensível para o IPDA. É um nível muito sensível. Então, muitas vezes antes do mercado quebrar isso daqui, ó, que eu vejo ele com esse paviozinho aqui, eu já começo a comprar. Ou até mesmo quando o mercado sobe aqui, eu nem espero ele voltar, eu já compro aqui, ó. É com essa informação. É com essa antecipação. Então o mercado, olha aqui, ó, aqui o Zone de Londres. Só isso aqui. É uma operação válida. Que te pagam 3-1 tranquilamente. 3-1 tranquilamente. Tá? 5 minutos. Estamos falando de 5 minutos. Quando é que o mercado perde esse nível aqui? Aqui ele perde um nível equilibrado. Aí vai lá, volta ainda às 4h50 da manhã, em patamar interessante, e então joga um pouco mais para baixo antes do fechamento da Killzone. Sem problema algum, você pode trabalhar isso. Lembrando, o mercado ele é qualitativo. Tá? O mercado ele é qualitativo.
Eu posso ver compra, você pode ver venda. O que é isso aqui, ó? Olha lá. O que é isso aqui? Aqui usando das 7 da manhã. Olha esse nívelzinho aqui. Olha esse outro nívelzinho aqui, ó. Parece minúsculo, né? Parece minúsculo. Mas olha o tanto que isso aqui respeita. Tá? Olha o tanto que isso aqui respeita. Olha lá. Esse nível aconteceu lá por volta das 7. Olha lá. Quando ele perde esse nível para baixo aqui, ó, às 1h20, olha o que ele faz. Trabalha e venda. Tá, pessoal? Então, se eu fosse vocês, eu pegava meu papel e caneta e anotaria isso. Níveis equilibrados. Chama nem de bloco. Não fala nem que isso aqui é um bloco. Só marca no teu gráfico e começa a observar. Só marca no teu gráfico isso daqui e começa a observar. E tu vai ver algo muito interessante surgindo a partir daí. Ele pode, só respondendo aqui, dando algumas informações mais avançadas durante as aulas que vocês vão ver mais à frente, ele pode servir como um bloco e ele pode servir como outra informação. Tá? Que se eu trouxer ela aqui, vai dar um palco para um assunto totalmente diferente. Tá? Então vamos prestar atenção nele agora como sendo o nível de PDAway. Então, quando eu tenho essa informação, eu voltando para o meu gráfico, deixa eu ver se eu tenho ele aqui fácil. Cadê ele? Aqui. Quando eu tenho essa informação aqui, ó, olha lá, a partir do domingo, tá? Se vocês prestarem atenção, esse nível da Ásia aqui, ó, esse nível da Ásia aqui, historicamente, como eu já falei também para vocês, esse mês 5 do Core Content e essa carta 02, elas se confluenciam em algumas questões. Por quê? O mês 5 do Core Content, o Michael fala muito de tendência sazonal, onde você precisa estar prestando atenção em questões historicamente falando. Poxa, esse meu ativo, historicamente falando, nesse período do ano, ele tende a se movimentar de qual forma? É historicamente falando. Vocês precisam ter matemática atrelado dentro disso. Então, historicamente, esse meu ativo, Nasdaq, ele tende a estar se movimentando quantos níveis de Standard Deviation da faixa da Ásia? Historicamente falando, quantos níveis ele tende a estar se movimentando acima da faixa asiática? E se vocês perceberem, geralmente é 2 níveis. Nível 1, nível 2. Isso vai servir tanto para alvo quanto para possíveis operações. Historicamente falando, tá? Marco a faixa asiática e faço minha fibo de expansão, que são 3 toques. Eu dou um toque na mínima, um toque na máxima, outro toque na máxima, e então esses níveis eles aparecem, basicamente assim, ó. Reparem, aqui está só a faixa asiática demarcada. Eu dou com essa ferramenta aqui um toque na mínima, depois eu venho para a máxima, que é aqui, depois eu dou um toque novamente alinhando a máxima. Historicamente falando, vocês vão ver que geralmente ele chega até o nível 2,5 ali, quase 3. 2,5, quase 3.
Esse nível da Ásia aqui, ó, repara comigo, como ele tem uma prevalência muito sutil na máxima, 50%, e mínima. Máxima é 50% em alta, mínima é 50% em baixa. Certo? Olha como o mercado vem, qual é o movimento que esse mercado faz. Esse mercado vem, ó, deixa eu mostrar para vocês basicamente aqui, pessoal. Só para dar informação para vocês, tá? 1 hora. Só para vocês terem a informação do que eu queria passar sobre a reversão. Ó. Alt G, 22, então vamos para 15. 15 vai estar mais ou menos aqui. Olha como aqui, ó, dia 15, o mercado ele faz uma semana altista. Lembra lá, o modelo de reversão, tá? O modelo de reversão, preste atenção nisso daqui. O mercado faz um movimento altista, então cai, faz uma reversão, ó, volta a patamar barato. Olha aqui, ó. Semana passada. Vamos marcar os dias da semana aqui, que eu acho que vai ficar mais didático para vocês. 18, 17, 16. Olha como o mercado, ele, a partir da segunda-feira do movimento altista que ele se tem, eu começo a trabalhar a partir da terça o preço de abertura da meia-noite, ó, para procurar o que? Venda. Terça ou quarta-feira, duas oportunidades de venda bacana, até mesmo na quarta-feira. Quinta-feira me dá uma oportunidade de venda bacana, mas ainda na quinta-feira o que é que se acontece? Há uma mudança no patamar de entrega. Para essa semana, o que é que pode estar se tendo de informação? Poxa, uma movimentação altista. Então, se na semana passada eu tive uma boa movimentação expressiva baixista, como eu estou tendo aqui, ó, eu posso observar essa movimentação como sendo meia-noite. Quando o mercado me dá essa estrutura ou essa informação, ainda que a gente repara que o mercado vem de uma leve consolidação, repara. Só que vamos levar em consideração só esses dois candles, semana passada e essa semana decorrente. Só para vocês entenderem a interpretação da parada. Tá? Quando o mercado faz essa mudança aqui, ó, tá? Quando o mercado faz essa mudança aqui, lembro-vos, nível equilibrado. Olha lá, nível equilibrado. Quando o mercado quebra isso daqui, com essa movimentação rápida aqui também, e outras informações atreladas a leituras que vocês podem estar tendo, ou até mesmo aqui, ó, uma leitura bem antecipatória. Olha esse pavio aqui, dessa vela aqui, com o pavio dessa vela aqui. Olha isso aqui. Esse pavio com esse pavio aqui. Quando o mercado trabalhou acima com esse paviozinho aqui, eu já tenho insights. Eu já tenho feedbacks. Opa, ele equilibrou aqui. Por que ele trabalhou com esse pavio acima disso? Já se fica com uma pulga atrás da orelha. Tá? Aqui já dá para antecipar muita coisa. A partir de meio-dia aqui, ó. Então o mercado vai, faz a real quebra aqui de um swing high, tudo nas maiores informações. A sexta-feira vai até lá em cima, depois cai novamente. A patamar barato disto daqui, sem problema nenhum. Então se vinha segunda-feira, que foi onde a gente teve o discurso lá do presidente do Fed. Como eu falei para vocês, historicamente falando, o NAS tende a ter uma movimentação de mais ou menos 2 a 3 ranges de expansão da Ásia. Um range, 2 ranges
dois ranges e meio, 4 horas da manhã. Então ele começa a movimentar o quê? Para baixo. Ele volta até o quê? Até a faixa asiática. E então faz o quê? Expande. Quando ele expande, é onde vem os próximos níveis de Standard Deviation, que vocês podem ver no gráfico do Michael, por exemplo, aqui, ó. Aí ele pode chamar a atenção para esse nível de Standard Deviation aqui, ó, que é basicamente um nível onde tem aqui esse PWH da semana passada, Standard Deviation, SDTDV. Ele pode marcar assim para chamar a atenção de vocês. Por quê? Nesse nível aqui do Standard Deviation, temos níveis de liquidez. Aí o mercado vai, chega aqui. Aí aqui é a terça-feira. Reparem também aqui, ó, que o mercado não fez uma manipulação baixista. Tecnicamente falando, tá? O que é que se tem de informação aqui? Em uma leitura de smart money de criança, vamos dizer assim. Poxa, ele não capturou mínima, então tecnicamente eu vou buscar vendas porque ele está capturando máximas. Não. Isso é o suficiente para nutrir o IPDA. Isso aqui é o suficiente para nutrir o IPDA. Na segunda-feira. Captura a liquidez abaixo disso, depois captura a liquidez abaixo disso. Que foi a mínima da notícia. Foi a mínima da notícia. Foi onde eu comecei a procurar por compras, que eu compartilhei com vocês. Eu tenho até um vídeo para postar no YouTube da minha operação. Então o mercado começa a se subir. Mas eu não estava só com essas informações aqui, ó. Eu estava com esse nível aqui. Eu sabia que aqui estava a máxima da Ásia. Eu sabia que esse mercado abriu altista acima da Ásia. Voltou, mas eu sabia que na semana passada eu tinha informes de que o mercado tenderia a subir. Aí vem a terça-feira aqui, o que é que eu procuro na terça? A partir das 2 da manhã. A partir das 2 da manhã é que eu começo a observar o quê? O Judas Swing. Certo? Olha como meia-noite aqui, ó, me traz um Judas Swing falso. Olha lá. Alta. Opa, então vai ser queda. Só quando eu tenho a informação de que quando eu venho em um mercado de reversão, a minha leitura deve ser a partir das 2, então eu já não caio mais nessa cilada. O mercado vai e sobe. Mesma coisa aqui, ó. Meia-noite está aqui, ó. Ah, meia-noite está aqui, abriu o altista, então é queda. Você estopa. Quando eu tenho a informação de que é 2 da manhã, olha o que é que eu tenho aqui. Judas Swing. Verdadeiro Judas Swing. Vai lá, cai e então sobe. Mas olha a diferença dessa semana aqui, tá? Deixa eu só colocar aqui, por exemplo. Ó. 2 da manhã. Na quinta. E 2 da manhã na sexta. Olha como o mercado fica muito mais afetivo a esse time de 2 horas da manhã. Perfeito, pessoal? Olha como. Mas olha como quando ele vem em um mercado já predestinado à queda, olha como 2 horas da manhã, olha como 2 horas da manhã aqui, ó. Olha como 2 horas da manhã aqui, tecnicamente falando, em alguns desses momentos aqui, iria te passar uma leitura errada.
2 horas da manhã. Poxa, foi para cima. Vai cair? Ele continua a subir. Foi para baixo, depois da abertura, na hora inicial. 2 horas da manhã aqui, ó. Foi para baixo. Então ele vai para cima, te engana novamente. Olha a próxima aqui, ó. 2 horas da manhã. Foi para cima, então ele vai cair. Então ele cai, beleza, cai, mas depois sobe. Aí fica no seek and destroy. Aí vem aqui, 2 da manhã. Foi para baixo. Mas só que ele só vai subir lá para depois. Quando se na informação aqui da meia-noite, fica uma leitura muito mais precisa. Nesse cenário aqui, você tem insights mais valiosos. Você tem insights mais valiosos. Então repara. Como o mercado vinha caindo na semana passada, mostra uma reversão na extremidade da vela. Pensa que isso aqui é uma vela baixista. Onde eu tenho aqui até aqui. Aí o mercado vem caindo. Abriu, subiu, foi subindo, foi subindo, foi subindo, foi subindo, depois começa a cair. Aí aqui é a extremidade da vela, onde provavelmente tem o quê? Tem níveis de desconto, tem fair value gap, tem blocos de ordem, tem captura de liquidez. Aí se faz essa interação nesse ponto aqui de desconto. Então dá esse bom aqui para cima, fazendo-se então a mudança na estrutura. Quando o mercado volta aqui mais ou menos para a abertura da próxima semana, essa próxima semana aqui, eu posso olhar com carinho às 2 horas da manhã, como sendo um nível de abertura do dia, para eu estar me posicionando na compra ou na venda. Certo? Eu olho com carinho para um nível de 2 horas da manhã. Então o mercado... E olha também como em um mercado de reversão, ora, se a semana passada foi uma semana que veio desde a segunda até a quinta caindo, da quinta para a sexta faz-se uma reversão, a próxima semana, olha como a próxima semana foi sensível à Q-Zone da Ásia. Todas elas, ó. Todas elas. Foi super sensível à Q-Zone da Ásia. Toma-se uma direção, volta na Q-Zone, bom. Toma-se uma direção, volta na Q-Zone, bom. Toma uma direção, volta na Q-Zone, bom. Toma uma direção, volta na Q-Zone, bom. Toma-se uma direção, volta na Q-Zone, bom. Certo? Olhem para isso. É uma panaceia, David? É algo que é um santo graal? Não. Mas são informações. São informações. Das 8 até meia-noite. Olha lá. Sensível. 8 até meia-noite. Ficou uma extrema acumulação, só veio sair basicamente dentro lá da 1 hora da tarde, voltou às 3, deu uma pequena operaçãozinha aqui, bacana. 8 até meia-noite. Outra informação também que às vezes a gente deixa passar muito é que se na Ásia houve uma extrema movimentação que não é normal, quem vê a Ásia muito prolongada em ativos que corriqueiramente são mais movimentados durante o dia e vê a Ásia com uma extrema movimentação, evita estar operando durante a Q-Zone de Londres e a Q-Zone de New York.
Por quê? Porque ela tende a ficar mais lenta. Tende a ficar mais bagunçada. Os insights não são tão valiosos. Olha esse tamanho de asa aqui. Olha quando ela vem fazer uma movimentação bacana. Lá pela volta do meio-dia. Deu uma boa compra, mas a movimentação nítida mesmo foi a partir de onde? De meio-dia aqui, ó. 11 horas mais ou menos ali, a partir das 10 para uma continuação na queda. Haja vista, já vimos de informes aqui, deu uma mudança no patamar de entrega. Bem aqui. Tá? Víamos de mudanças no patamar de entrega. Outra informação também bem relevante para que vocês tenham uma melhor leitura de fluxo. Vamos lá. Que ele passa nessa carta 02. Deixa eu excluir isso aqui, para vocês conseguirem prestar atenção. Deixa eu ver, dia 8 tá onde? Dia 8 tá aqui. Aí vem dia 9, meia-noite. Então vamos arrastar isso aqui para dia 10, dia 11, dia 12, depois dia 13. Vou só marcando aqui e vocês prestem atenção. As últimas 3 semanas. Só para vocês entenderem. Algo bem interessante. Máximas dos dias agora. Vamos lá. Preste atenção aqui e pensem comigo, racionalmente falando. Preste atenção comigo. Temos 3 últimas semanas aqui. Essa e essa. Essa semana abre. Deixa eu começar aqui do dia 6, ó. Que vai trazer mais feedbacks para vocês. Essa semana daqui, ó. Essa semana aqui, ela abre, trabalha acima de um PDH. Correto? Correto. Esse dia trabalha acima desse PDH. Esse dia trabalha acima desse PDH. Esse dia trabalha acima desse PDH. Esse dia aqui trabalha acima de abaixo de um PDL. Esse mesmo dia aqui vem abaixo de outros 2 PDLs. Esse dia deixa um PDL e então um PDH. Esse dia trabalha acima desse PDH e desse PDH. Olha lá, desse PDH e desse PDH. Então o mercado vem e trabalha abaixo desse PDL aqui, ó. Próximo dia vem e trabalha abaixo desse PDL. Próximo dia vem e trabalha abaixo do PDL do dia anterior. Então esse dia aqui trabalha abaixo de 2 PDLs, sobe, faz um PDH. Na sexta-feira, trabalha-se acima de um PDH
2 PDHs, 3 PDHs. Na segunda-feira, concomitante após a notícia, o que é que o mercado vai fazer? Tecnicamente falando aqui, pura exclusão aqui, certo? Pura exclusão. O mercado vem, olha cá, essa semana aqui, ó. O mercado abre na segunda, trabalha acima de 1 PDH, 2 PDHs. E então começa a cair. Na terça, ele trabalha abaixo de um PDL aqui, ó. Vocês iriam procurar na quarta-feira compra ou venda? Só por essa informação. Só por essa informação de trabalhar abaixo ou acima de PDH e de PDL. O mercado abre na segunda, trabalha acima de 2 PDHs. E então, na terça, trabalha acima do PDL, abaixo do PDL da segunda. Qual foi o último PDL que foi trabalhado? Qual foi o último PD? Foi um PDH ou foi um PDL? O último aqui na terça-feira, que o mercado trabalhou. Vocês concordam comigo que foi abaixo de um PDL? Certo? Então, na quarta-feira aqui, há uma probabilidade muito grande do mercado fazer isso. Há uma probabilidade muito grande do mercado fazer isso. Na quinta-feira, há uma probabilidade muito grande do mercado vir a trabalhar abaixo do PDL da quarta. Ele vem não só abaixo do PDL da quarta, mas vem abaixo do PDL da quinta da semana passada. E então deixa um PDH e na sexta trabalha-se acima de 1 PDH, 2 PDHs e 3 PDHs. Para essa semana vigente aqui, levando informações de tudo que aconteceu aqui na semana passada, o que é que vocês têm mais visibilidade para estar procurando? Para essa semana aqui, compra ou venda? Só essa informação. Eu, pelo que vejo o Michael ensinar, probabilisticamente falando, para essa semana, com a informação da sexta-feira aqui, eu entro com a visão altista. Eu entro com a visão altista. Para buscar o quê? Esse nível de PDH, esse nível. Que tecnicamente já estamos aqui em um nível de renovo de topo histórico. Ele vai lá, não só captura esses níveis, mas também renova o topo histórico aqui, ó. Ele não só captura, como também me dá mais indícios ainda de que na terça-feira ele pode estar vindo buscar o topo histórico, ou até mesmo quando? Na quarta-feira ele pode estar vindo buscar o topo histórico. E não foi outra. Foi justamente o que aconteceu. Todo esse trabalho aqui. Então, aí ele está deixando o PDL desde quando? Desde aqui, ó. Aqui. Ó. Aqui. 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 Para que você vai procurar venda? Se probabilisticamente falando, o mercado ele vai dar melhores oportunidades para compra. Isso é uma visão. Ele está trabalhando perfis semanais dentro da carta 02, certo? Isso aqui é outros informes que o Michael passa sutilmente sem dizer muita coisa. Se vocês prestarem atenção e vocês assistirem essa aula da carta 02, ele vai estar mostrando isso na sexta-feira aqui, ó. Só que o exemplo dele está para baixa, eu estou mostrando um exemplo para alta, que foi o que aconteceu nessa semana. O exemplo que ele marca a sexta-feira trabalhando acima do PDH da quinta e acima do PDH de uma terça ou de uma quarta. E então ele começa a trabalhar na próxima semana visando isso. Tanto faz, tá? Tanto faz. O Michael ele deixa bem claro que não precisa ser expressamente com níveis de corpo. Ele deixa bem claro. Pode ser com pavis. Pode ser com pavis também. Tá? Pode ser com pavis também.
ele, ele fala na sua aula aqui que até o exemplo que ele dá, a sexta-feira não fecha com o corpo abaixo da quinta. Ele trabalha com pavis. Então ele já começa a especular que aquilo é uma mudança. Tudo bem, pessoal? Então, a carta 02, nos pormenores, no que tinha de se trazer, é isso. É esse amparato aí geral, tá? Sobre o nível de movimentação semanal, como vocês bem sabem que é essa carta. Vocês estão munidos aí com as informações do que fazer quando é uma possível continuação. Então, se nessa próxima semana que está para se abrir eu tenho visibilidade mais altista, eu começo a trabalhar a partir da abertura de meia-noite para visualizar um Judas Swing. Se eu vejo uma reversão, eu começo a trabalhar a partir de que nível? 2 horas da manhã. Lembrando, a segunda-feira fica como um caráter manipulativo. Tá? O Michael traz aqui a segunda-feira como um caráter manipulativo. Olha quão interessante é as ideias, né? Como as ideias casam bem interessante. As ideias casam muito com a teoria do Quartley, né? Que o Dale traz como uma novidade do mercado. Só que o historiador Michael já traz de outra maneira. Por isso que eu gostei das palavras do Romeu. Ele fala, ó, eu aprendi com o Michael, só que eu refinei. Em outras palavras, ele está dizendo, ó, vocês estão vendo ICT aqui. Só que ICT da minha forma de ler. Não fica dizendo que basicamente foi ele que descobriu esse santo graal. Ele dá os créditos ao Michael intrinsecamente, não diretamente. Mas ele dá os créditos ao Michael. Quando, por exemplo, o Romeu fala, eu reconheço que o Michael ele é o maior historiador do mercado do último século, ou desse século, que é o que o Michael realmente é, certo? Então, se você prestar atenção, o Romeu ele é verdadeiro nas suas palavras, diferente do nosso amigo Dale. Eu posso estar falando coisas erradas, porque eu ainda vou estudar o material do Dale, eu posso. Mas olha como aqui eu tenho uma similaridade com o que o Dale prega, com o que o Dale fala. Certo? E quem vem com o material antes? O Michael. O Michael vem com esse material em 2019. E o Dale aparece com isso no ano 2024. Certo, pessoal? Então, basicamente, a carta 02 é isso. Repito, a mesma frase que o Michael fala. Não acredite em mim. Vá nos seus gráficos observar isso. Faça seus backtests. Veja o mercado movimentando. E então, tire as suas próprias conclusões. Beleza? Falou, rapaziada. Tamo junto. Dou por concluído essa aula do sábado. Na próxima semana, a gente volta com o criador de mercado, não, Core Content. Ainda que também o Core Content, nós estamos avançados. Porque eu resolvi abordar a carta 2 hoje e não o Core Content. Porque o Core Content, basicamente, quando eu fui relembrar e ver qual era a próxima aula do Core Content, é uma aula sobre gestão de risco. E eu já trouxe uma aula pela parte da tarde sobre gestão de risco, quando foi o Michael, que me fez aquela pergunta sobre gestão. E basicamente, como já está tão massificado o meu módulo de leitura com o do Michael, é a mesma aula. É o Michael ensinando basicamente a mesma coisa sobre gestão. Então por isso eu resolvi, já que pela parte da manhã eu não consegui dar aula para vocês, trazer a carta 02, complemento dela aqui. Tem mais algumas informações ainda, que é basicamente uma junção de tudo isso. Tá? O Michael trazendo alguns insights que se pode ter a partir dessa carta 02 ainda, que a gente vai ter mais uma aula, podemos, que são mais informações ainda mais relevantes. Mas eu achei melhor trazer para a gente não atrasar tanto a carta 02, já que o Core Content mês 5 a gente está adiantado. Tá? Depois do Core Content mês 5, eu creio que o Core Content vai correr mais rápido, porque o Core Content mês 5 são 18 aulas, o mês 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 são questões de 4 aulas, 8 aulas, são conteúdos mais ali, não vou dizer raso, mas são conteúdos mais rapidamente passáveis para vocês. Tranquilo, rapaziada? Valeu, aulas 100% gravadas.
Que em um instante eu já publico ela lá no YouTube para vocês e faço a liberação. Forte abraço para vocês. Mais uma vez, meus parabéns aí ao Lanier que foi aprovado na mesa proprietária. E é isso aí. Tamo junto, é só o começo. Valeu, forte abraço.